Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula e vou estar com vocês na aula de língua portuguesa do quarto ano, certo? E aqui, não estou sozinha hoje, eu estou com um professor aqui do lado. Tudo bem, gente? Bom, eu sou o professor Rodrigo e vou ajudar na moderação com a professora Ana Paula. Tudo bem com vocês? Então, o que acontece? Eu vou organizar um pouquinho como é a nossa aula, como é que vai ser a nossa aula hoje. Então vai ter momentos, a gente vai tratar de um assunto e tem momentos que eu me preocupo na interação do chat. Para quê? Para que vocês possam responder de acordo com a atividade. Como se fosse sala de aula mesmo. A única diferença é que vocês estão desse lado e eu aqui. Então preste atenção quando for aquele momento de participar. Nós estamos falando de um quarto ano. Quarto ano não precisa escrever só uma palavra ou outra. Quanto mais você puder escrever interagindo com a atividade, melhor, certo? Aproveita, se não estiver interagindo, tem alguém do lado, chama a mamãe, chama o papai, alguém que está junto em casa, para interagir, para aprender um pouquinho mais e participar da nossa aula, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que hoje? Qual será nosso assunto hoje? Não basta apenas ler, é preciso compreender o texto. Então, nossa aula vai ter esse foco. Não adianta eu pegar, já conhecer as letras e reconhecer o texto só. Ah, eu já sei o que está escrito aqui, o que está escrito lá. Eu preciso de mais. Eu preciso entender qual é o sentido do texto. Eu preciso explorar o que o texto me oferece. E isso que a gente vai fazer hoje, certo? Então, vamos lá. Então, qual é a pergunta que eu começo para vocês, que eu gostaria que vocês me respondessem, né? Aproveita, já interaja com o chat nesse momento. E a galera tá bombando aqui, ó. O que precisamos fazer para uma ótima leitura? Porque eu sou daquela professora que eu gosto mesmo, não de uma boa leitura, mas de uma ótima leitura. O texto tem que ter um sentido, eu tenho que saber saindo aquela informação. O que vocês lembram que precisam? Vão respondendo alguma coisa? Já a professora apareceu? Não, a galera não para. Na verdade, eles já estão entender as palavras, um texto para entender as palavras, unir as frases. Ó, o Fernando colocou aqui, ó, precisamos ler para entender o texto. O Igor também, o Enzo, prestar atenção a Beatriz. Pessoal, aqui é quarto ano, você sabe que é um Que nível... bom, não, agora eu gostei. Então a gente pode começar a dificultar, né? Pode. Acho que está muito fácil, Galera vamos para outro ponto. E aí vamos para o texto. Vamos ver qual que é o texto? Deixa eu só dar uma dica um pouquinho antes do texto. Ixi, não, vamos voltar, não vou contar não, calma aí. É uma dica importante. Por exemplo, quando você tem um texto escrito, nós vamos compartilhar essa leitura. Eu vou projetar aqui e vocês vão estar acompanhando comigo. Eu vou fazer as marcações. Isso é um comportamento leitor, para explorar o texto, para compreender o máximo de informação que eu puder. Quando você tiver com texto e tiver condições, tenha marca-texto, use lápis, use alguma referência, porque isso vai ajudando você a marcar as coisas importantes. E vocês vão fazer isso hoje comigo. Começando por aquela frase, habilidade de um grande amigo. Parando para pensar no título desse texto, o que será que o texto vai tratar para nós? Eu tenho palavras como habilidade. O que é habilidade? Ou seja, que é capaz de fazer algo e faz bem feito, ele é habilitado, certo? Mas olha só, um grande amigo. Grande amigo é muito amplo. Será que só pelo título desse texto eu consigo dar conta daquilo que realmente eu preciso compreender? Eu acho que ainda não, está um pouco amplo, eu preciso de mais. Vocês podem até tentar interagir, o que vocês acham aí no chat direitinho. Olha que interessante. Estou percebendo, atenção, ó. Amigo, ler. Isso, já começou a aparecer algum. O Pedro Fernando, ele disse que ele ama ler. Que Isso bom, é Pedro, muito isso mesmo. bom. Professora, tem um aqui, ó. Vou mostrar para você. Olha, tem um aluno, olha a bagunça que ele está fazendo. Pode um negócio desse? O César. O César está causando. Não acredito. César, o César Augusto, está causando, não pode, né? Volta para cá, César, vamos para cá. Show, professora. Quando a gente pensa na questão de um grande amigo, eu tenho que pensar nas referências que eu tenho. Eu posso pensar em amigo, pessoa, eu posso pensar em quem mais de amigo? Ah, de repente eu tenho um bonequinho imaginário, ele é meu amigo. Vamos tentar descobrir mais? Olha a diferença quando a gente tem uma informação, maior informação sobre o texto, certo? Aqui eu tenho o título, de novo, do texto. Olha lá, habilidade de um grande amigo. E olha a importância da gente trazer a leitura da imagem. Que amigo será que está sendo retratado nesse momento? O que será que essa reportagem vai fazer? Opa, já dei até uma dica. Ai. O que acontece? O que eu vejo nessa imagem? Eu vejo uma criança
eu vejo ao mesmo tempo um cachorro. E a legenda, para vocês verem como é importante, isso aqui é uma legenda, ó. Ela já traz um pouquinho da informação, que passou seu subtítulo aqui embaixo, ó. Cientistas comprovaram que cães sabem reconhecer emoções humanas como a raiva e alegria. Professora Ana Paula, eles estão perguntando se a legenda é uma espécie de nome. É a mesma coisa que o nome? A legenda é uma referência. No caso aqui, a legenda é uma referência da imagem que está. Nesse caso, você pode ver, a legenda não fala cientistas comprovam, a legenda tem a ver com o que está o contexto da imagem, tá? E aí eles aproveitaram no quê? No subtítulo, ou seja, tem o título e embaixo o subtítulo que casou com a legenda. Nesse caso, de repente a legenda pode ter outras, passar por outras informações. Só para a gente retomar, lá no primeirinho vocês tiveram um momento de legenda, que vocês trabalharam com o projeto dos índios. E aí o que acontece? Tinha as imagens lá e vocês retratavam o que estava escrito. Então a legenda ela sempre se remete a uma imagem. Tranquilo por aí, professor, alguma dúvida? Até Pessoal, aqui eles estão... ele tá assim, agora eu entendi, agora fez sentido. Então, para você ver como é importante, quando a gente tem uma informação, fazer uma leitura completa. Lembra lá no começo da minha pergunta? O que eu preciso para fazer uma ótima leitura? Às vezes a gente passa batido, olha a imagem, esquece de ver. Não, eu preciso trazer tudo que tem no texto. Não foi à toa que ele está ali. Só que eu preciso passar a filtrar o que realmente eu vou trabalhar dentro desse texto. Mas vamos lá. Vamos para a próxima tela. Ou seja, a gente continua a nossa leitura sobre os cães e essa habilidade dos cães. Eu acabei de descobrir que o Christian, ele também tem uma tartaruga. Ele colocou a minha tartaruga, professora, também é minha amiga. Olha que legal. Por isso que a gente estava falando do contexto. Eu preciso saber. De repente, para ele, é a tartaruga. Para mim, cachorro. De repente, para outro coleguinha que está assistindo a gente, é um gato. Isso. O Bruno, ele colocou que o cachorro é o melhor amigo dele. E às vezes eu tenho aquela questão de eu transformar o meu amigo numa referência de alguém, de algum objeto. Então, é muito pessoal. Só que quando a gente está lendo um texto, eu preciso pensar o que o autor do texto quis escrever. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu sei, com aquilo que o outro está me passando, certo? Então, vamos lá. Vamos para o texto. Quem tem um cachorro em casa, talvez já desconfie de que eles são muito atentos aos sentimentos dos seus donos. Mas reconhecer emoções de um ser de outra espécie, a humana, no caso, é uma habilidade muito complexa. E os cientistas queriam testar se realmente os cães tinham essa capacidade. Vamos parar um pouquinho aí e pensar nesse parágrafo. Né? O que ele fala? O que tem de importante para a gente entender? Né? Ele fala da habilidade complexa, ó. Vamos pegar outra cor de caneta para marcar o que é importante. É uma habilidade complexa. Então, por ser uma habilidade complexa, o que acontece? Os cientistas resolveram fazer o quê? Testar. Então, não foi qualquer coisa que foi feita. Ah, olhei para o meu cachorro hoje, vou começar a trabalhar com ele, vou fazer. Não, eu preciso de mais. Eu preciso, no texto, o cientista precisou de toda uma organização de informação. Então, o que eles fizeram? Observaram que era complexo a emoção e falaram, não, vamos ver isso daí, vamos tornar isso daí algo a mais, certo? Por quê? O ser humano, ele tem uma complexidade. A gente até entra na área de ciências um pouco aí. Uma coisa é a complexidade, o ser humano, ser racional. Outra coisa é um animal que age por instinto. Mas pela pesquisa ele está agindo mesmo? Não, né? Mas vamos voltar para o texto, vamos lá. Por isso... O Igor, inclusive, ele disse uma coisa bem interessante. Falou que ele gosta muito da interação dos animais com os humanos e que o cachorro também consegue sentir cheiro de raiva e alegria. Verdade, verdade. Mas aqui a gente já começa a ver o corpo do texto mostrar para a gente que tem alguma coisa com a ciência, né? Porque está tendo o quê? Cientista. Olha as palavrinhas que nos dão referência no parágrafo anterior, né? Cientista, Teste. Perceberam algo diferente, né? Por isso eles fizeram o quê? Realizaram um experimento com 17 cachorros de raças distintas, ou seja, diferentes. Em uma tela
eram projetadas fotos de humanos ou cães, com expressões positivas, felicidade, brincadeira, ou negativas, raiva, agressividade. Ao mesmo tempo, os animais ouviam sons que podiam combinar ou não com as imagens. Então, nesse parágrafo agora, o que a gente percebe? Um outro movimento. Eles passam a se preocupar como observar essa questão do cachorro, né? Caso contrário, poderia fazer o quê? Poderia ser só um observar. Não. Olha só, tem uma ideia sobre os sentimentos, passou o cientista a olhar diferente, agora tem um outro movimento, tornar a observação direcionada. Que tipo de leitura será? Que tipo de texto é esse que traz esse formato? Né? Vai tentando trazer aí, porque é um texto conhecido. Na verdade, esse texto é conhecido da turminha de terceiro ano, estava o ano passado no terceiro. A gente só está usando ele para outro movimento dentro de sala de aula. As professoras Maria e professora Ana Clara, elas disseram que a sua aula é importantíssima. Sim, a gente precisa aprender o comportamento leitor. Quando a gente fala de comportamento leitor, não é se comportar riscando, vamos pintar... Não, é entender como fazer uma leitura com qualidade, revisitar o texto, e a gente vai aproveitar isso na aula. Tudo bem por aí? A primeira parte eu entendi o que os cientistas começaram a olhar. Na segunda parte, eu começo a perceber de que forma eles vão fazer. Ó. Esse segundo parágrafo, eles começam a pensar de que forma fazer. Certo? Vamos para o próximo, então. Como resultado, olha só, lá a gente estava o quê? Estava naquele momento de uma ideia sobre os cachorros, os cães. No segundo parágrafo, a questão de como fazer o experimento. E aqui a gente já está na parte do resultado. Os cães observaram por mais tempo as imagens quando os sons ouvidos transmitiam a mesma emoção. Segundo a bióloga Natália Albuquerque, da Universidade de São Paulo, isso mostra que os cães conseguiram interpretar as emoções retratadas nas fotos e reforçadas pelo som. Ou seja, não era simplesmente um transmitir de foto, de imagem. Eles conseguiam perceber que depois que o cachorro olhava e o som tinha, havia uma relação acontecendo. Está vendo como o texto traz uma trajetória? Que tipo de texto é esse? Eu vou continuar perguntando, porque na hora certa a gente vai responder. Eu acho que a Alice ela já respondeu. Sério? Será? Não sei. A Alice ela colocou que é um texto informativo. O Felipe falou, é um artigo. Nossa. Vamos deixar essa pergunta Pessoal, no ar, tá porque vendo? eu quero ouvir mais. Porque aí dois. A gente é? não vai fechar em dois só. Não, e artigo, eu quero galera, mais, tá tem no mais nível gente. Alto, né? Parabéns, Felipe. Vamos começar a aprofundar isso. Olha só uma coisa importante dentro do texto que a gente precisa observar. Isso daqui é... Vamos trocar a cor, né? Para a gente colorir um pouco mais a vida. Olha isso daqui, ó. O que é isso daqui? É a referência, a fonte do meu texto. Aqui está assim, ó, adaptado. Na verdade, se vocês forem na fonte mesmo, você vai descobrir que tem alguns parágrafos a mais. Vem o link da onde foi tirado e o dia do acesso. Quem já está descolado, acessando bastante, já conhece, vai conhecer esse símbolozinho aqui, ó, o CHC. Os professores trabalham bastante textos dele, que é a tal ciência. Eu só não lembro se é ciências ou é ciência. Ciências, professora. Me deu um branco agora. É a emoção da aula, da leitura. Eita, nós. Vamos escrever direitinho, né? A gente pede tanto para o aluno fazer direitinho, daí a gente vem na lousa e escorrega a letra. Pronto. Faz igual aluno, troca a ordem da letra. O pessoal está falando, ó, texto científico, texto informativo, artigo, jornal. A partir do momento que eu começo a ver essa referência, a gente já associa a questão do texto científico. De alguma forma ele é informativo? Sim, ele traz. Mas ele vem com uma característica do científico. Por que ele vem com uma característica do científico? Prioritariamente, por quê? Porque ele trata uma pesquisa, ele vai falar de um lado do quê? Da ciência. Não foi isso que eles fizeram?
observaram, tiveram uma ideia sobre os cães, perceberam o que estava acontecendo, depois foi para um segundo momento, criaram uma situação para observar, e a gente conseguiu perceber isso no texto? Claramente, certo? Então, agora a gente vai começar o nosso momento de interação no chat para atividade. Vou lá trocar minha telinha, vamos para o próximo passo. Agora sem dica, sem texto, sem ninguém vendo. Agora é aquele momento. A gente não leu junto? Nós não construímos a leitura junto? Então, se eu tivesse que perguntar para vocês, o texto informativo trata de que assunto? De que forma vocês conseguiriam? Aproveita para usar o chat. Escreve como é que vocês colocariam isso. Aluno de 4º ano não é uma palavra, não é 2, não é 3, né, professor? Não, o pessoal já manda ver. Já pode escrever uma linha completa, uma frase Deixa eu só direitinho. comentar aqui que o pessoal falou, o professor Rodrigo tá triste. Não tô triste, né? Não, é que o professor Rodrigo... Explica para eles. Hoje o professor Rodrigo resolveu dar um apoio à professora Ana Paula. Ele resolveu ser o moderador. O que é o moderador? Explica para ele. O moderador é aquele que pega o tablet Isso, aqui, com com as informações, os com as comentários. falas, os comentários. Isso, professor, vem, deixa eles matarem 5 minutos de saudade, explica, não, pode eu vou explicar. Entrar. Gente, o que o professor Rodrigo fez? A galera falou que eu tô triste e não tô. Ó, amores, é o seguinte. O professor, ele pega o tablet, ele pega o celular para olhar os comentários. Inclusive, eu tô vendo algumas coisas bem feias que vocês estão colocando. Aí eu tenho que ficar quietinho aqui. Então eu estou moderando, porque a professora da aula não é o professor Baglini, é a professora Ana Paula. Tudo bem? Então eu tô very feliz. Aliás, eu tô feliz, sim, né? Tá. Na verdade, eu tô respirando. Na verdade, você está contribuindo, Isso, você está no ponto certo. É. Porque a aula é da professora. Quem montou, quem estruturou, quem veio aqui para dizer, olha, eu quero saber Não esse tô triste assunto. não, gente. Aí o professor fica aqui do lado trazendo o que vocês... Ele está, na verdade, do lado do aluno agora, trazendo o que o aluno... Vocês não gostam? Então, tem que aproveitar. Isso, escrevam bastante, ele que vai ler. Gostei. Isso, agora começaram a escrever. Bora. Muito bem, ó. O texto fala da amizade. Qual que é o assunto? Ele fala qual assunto? Eu posso falar só cães? Será que é o suficiente? Vamos dar uma revisitada no texto para a gente poder lembrar um pouquinho. Olha o tanto de informação que eu tinha para conseguir trazer. Opa, esqueci. Olha o tanto de informação. Eu tinha a habilidade de um grande amigo. Mas eu tenho que tomar um cuidado. Se eu falo só grande amigo aqui e não coloco que se trata de um cão, eu posso restringir minha resposta. Aqui embaixo, no subtítulo, ele me trazia bastante informação para responder. E aí, professor, tá saindo? Tá, eles estão colocando, ó, eu gosto muito da aula, o texto é de informação, o texto é sobre cachorro, emoção. Meu, essa galera, eles são muito bons. Sabe o que você pode pensar, professora Ana Paula? Inclusive, eles ajudam. A galera fica, às vezes, comentando coisas bastante aleatórias, e agora eu tô aqui no pancadão, ó. Tô lendo então, tudo. Vamos a galera organizar, assim, né? Segura o comentário, aí responde quando a professora pede, né? Pessoal, vamos organizar isso como se fosse sala de aula. Exatamente. É uma fase nova da vida de vocês e nossa aqui. Vamos tentar direcionar. Deixa o chat para responder um pouquinho. Depois, no finalzinho, vai ter uma pesquisa, que daí vocês interagem de novo, além do assunto da aula. Vamos para a próxima. Aí, o que eu fiz, pessoal? Eu trouxe aqui uma resposta. Essa resposta é a única, certa, correta? De forma alguma. Mas ela tinha informação suficiente para conseguir garantir o assunto que tinha no texto. Mas professor, eu escrevi que eram cães, que os cientistas estavam reconhecendo as emoções dos cães de raiva e alegria. Ótimo. Ou eu escrevi que houve uma pesquisa e conseguiram, através dessa pesquisa, descobrir que os cães reconhecem. Não importa, Gabriela o importante chegou quase perto, ela colocou assim, ó, texto científico de cachorro. Então, podia mais, né, professor? Né? Eu também acho, Gabriela, eu acho que tem que um pouquinho mais, a gente não aceita menos que isso não, tem que ser um pouquinho mais. Eu acho. Por isso que a gente volta. Por que a professora voltou agora na tela de novo aqui do texto? Para poder que vocês percebam que quando a gente vai tentar responder, a gente tem que tentar trazer o maior número de informação. Se eu paro assim, a habilidade dos cães, não está errado, mas está empobrecida, está pequena a resposta. Eu não consigo garantir, tinha mais informação que a gente poderia utilizar. Certo? Vamos para a próxima. Nessa parte da pergunta, o que eu peço para vocês interagirem agora no chat? Para um pouquinho, vamos só interagir para responder. Vamos fazer a atividade agora. Quantos cães, vamos lá, quantos cães participaram? Participaram do quê? Da pesquisa. E de que forma fizeram o experimento? Lembra que tinha uma quantidade?
E aí eu falo para vocês, essa eu vou fazer junto para ajudar. Ó, vamos voltar aqui no texto. Por que eu tenho que ir e voltar no texto várias vezes? Porque é assim, dessa forma, que eu me aproprio da leitura, que eu qualifico a minha escrita, que eu crio uma condição. Lembra da ótima leitura? É esse movimento. O pessoal tá acertando, olha os comentários lá já. Ó, mas só o número, olha lá, nem... Nem. Vocês estão economizando, não, o professor quer mais. Olha lá, o experimento com 17 cachorros já estava certo. Se eu quisesse investir mais e fazer uma resposta completa, de raças distintas. E aí eu pergunto de que forma foi feita, lembra? Daí vem um segundo momento, vou trocar a cor da caneta para a gente responder. Aonde estava no texto? Ó, o Davi, ele colocou, 17 cachorros foram estudados. Muito bem, Davi, Viu? é isso Uma aí. resposta É completa. por esse caminho. Aí a gente começa, de que forma foi? Eram projetadas fotos de humanos ou cães com expressões. Se eu colocasse até aqui, já estava começando a resposta. Poxa, mas se eu falo que é positiva, se eu falo que tinha imagem de expressões negativas e ainda o som, poxa, aquela resposta maravilhosa, aquela resposta que eu consigo dar porque eu li o texto, porque eu compreendi o texto, certo? E aí eu pus para vocês aí poder comparar um pouquinho da forma em que vocês pensaram a resposta e como, no mínimo, teria que ter de informação. Bate muito com aquilo que eu trouxe para vocês, ó. A primeira pergunta estaria respondendo nesse momento. E a segunda seria nessa parte, ó. Fizeram com tela projetada, foto. Ou seja, lembrando vocês, pessoal, não é que tem que ter essa forma de forma exata para responder. Eu preciso que tenha um maior número de informação. Quando eu me dedico a trazer do texto a informação, significa que eu entendi o texto, que eu consigo virar o texto em várias condições e eu sei qual é o sentido, eu não perco ele. Quando eu reduzo a informação, eu empobreço um pouco isso. E a gente sabe que tem que fazer o inverso, enriquecer. Certo? Tem alguma dúvida, professor? Pessoal, eles estão assim, excelente aula, professora, muito obrigado. Essa matéria passou na minha classe no 3º ano, e aí eu acertei tudo. Foi a Clementina, ela colocou, essa matéria passou na minha classe do 3º ano, na prova, e eu acertei tudo. Olha, a Clementina tá mandando ver. E aí vai aquela dica, professor. Eu já tive isso no 3º ano, ano passado não vou ver mais. Por que não? Às vezes é um texto que eu posso revisitar, ler de novo e descobrir coisas que na época eu não li com aquela qualidade. E não existe texto antigo e texto Também novo. acho. Existe texto. É que esse texto caiu na avaliação da aprendizagem deles. Por isso, eles tiveram que fazer, só que era um texto que estava com as letras todas maiúscula, caixa alta. Não é mais alfabetização, professor. Eu não vou facilitar. Não. Tem que desafiar. Tem. E aí aquela perguntinha para a gente lembrar a prova de AP, né? Que é a marcação em alguns momentos, escrita em outro. Vamos lá, eu vou ler a pergunta e vou pedir para vocês responderem. E essa eu vou deixar vocês colocarem a letrinha. Eu vou ser boazinha. Que conclusão os cientistas chegaram depois do experimento com os cães? A. Não compreendem as emoções humanas. Se for a letrinha B, compreende só quando estão felizes. C. Compreendem com as emoções humanas. D. Compreende só quando as emoções é a tristeza. Ó, essa é para facilitar um pouquinho, dizer assim, será que eu entendi todo o texto? Ó, o pessoal já colocou aqui, ó, Pietra, Heitor, eles estão colocando C. C? C. Vamos passar no de texto? certo? Tomara que seja certo mesmo, né? Vamos voltar para o texto. Olha o texto, o que fala? As habilidades. Cientistas comprovam que os cães sabem reconhecer emoções humanas com a raiva e a alegria. E aí, eu tenho a questão da projeção da foto e no finalzinho tem um resumo que fala o quê? Que quando, olha lá, o som que eles ouviam, eles conseguiam reconhecer e trazia a questão da emoção. Resumindo, pessoal, a resposta certa era... só porque agora tem... A letra C estava certo, era isso mesmo.
Bom, eu espero que nesse momento eu tenha contribuído, né, com essa leitura, esse olhar sobre a leitura. Maravilhoso. É uma de outras tantas que teremos pela frente de aula. E como sempre eu termino as minhas aulas. Vocês não querem interagir com o chat? Agora é hora de interagir. Isso. Com Eu adoro isso. Gostou? Bota o Eu vou usar smile, isso na minha aula, gostei. coraçãozinho. Gostei da ideia, achei legal. Não gostou? Pô, a gente também entende quando não gosta. Então, Ó, tá a gente bom? tá olhando ali ao vivo agora, hein? Ah, agora é bom, né? Tchau. Olha Tem lá, que dar tchau. pessoal, muito obrigado. Professor, obrigado e até a próxima aula com Tchau. vocês.